Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 12. Eu farei a leitura do verso 38 ao 45. Mateus, capítulo 12, verso de número 38 ao 45. Deixe a Bíblia aberta, vamos orar ao nosso Deus neste momento. Senhor Deus, nós nos colocamos em Tua presença mais uma vez, em oração, através da mediação do Senhor Jesus, o único mediador entre o Senhor e os homens, para suplicar mais uma vez o Teu favor, no sentido de que sejamos iluminados pelo Teu Santo Espírito, e possamos, ó Deus, ler, compreender e guardar as palavras de vida. Que o Senhor nos dê a graça de assim fazê-lo, não por qualquer mérito que haja em nós, mas pelos méritos do Senhor Jesus, pois queremos viver para o Teu inteiro agrado. Toma-nos nas Tuas mãos, a começar em mim. Em nome de Cristo oramos com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Mateus capítulo 12, versos de número 38 a 45. Assim diz a palavra do Senhor. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: Voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Amém. Meus irmãos, que diagnóstico você faz da sua geração? E aqui na igreja nós temos várias gerações. Temos gente do século passado, na década de 50, de 60, de 70, que é a minha. Alguns de 80, outros de 90, outros já deste século. Pessoas aqui com 22 anos e abaixo disto. E eu tenho certeza que cada um de nós, se for fazer uma avaliação da geração, vai traçar um perfil delas. E isso se dará certamente por aquilo que vemos e ouvimos acerca dessas gerações. Então, por exemplo, você poderia pegar aquilo que as gerações passadas ouviram em termos de música. E aí você vai ter um perfil diferente. E se você for daqueles bem antigos, talvez você até ao ouvir a música, alguém veja você fazendo isso e diga que você está naqueles dias de nostalgia. Quem sabe você possa ser caracterizado pelas vestes. E aí você vai ter um estilo próprio de se vestir, de arrumar o seu cabelo.
o sapato que você usa, a sua calça, se é apertada ou folgada, se é boca de sino. Não é? Meu pai usava essas calças. E aí então você vai olhando esses itens e vai caracterizando e identificando as pessoas e marcando ali aquelas gerações. E aí quando você chega nos dias de hoje, aí você é capaz de você tomar um susto. E aqui eu não estou desmerecendo a forma, mas mostrando o que esta postura reflete. Então é possível que você tenha vindo para a igreja hoje e tenha perdido aí pelo menos uma meia hora penteando seu cabelo, arrumando, quem sabe passando um gel, porque você quer ter o estilo de cabelo da época. É assim. Mas para além destas coisas está uma questão que os nossos olhos não conseguem ver. Porque nós estamos limitados. E existem as questões do coração que caracterizam todas as pessoas em todas as épocas. Porque ainda que nos difiramos umas das outras pelo modo de vestir, pelo comer, pelo que ouvimos, finalmente há um aspecto que nos unifica, que é o nosso coração, que é aquilo que nos identifica como ser humano, independente da nossa geração. E para isto, certamente, nós devemos atentar, porque corremos o risco de, a parte desse diagnóstico, desta avaliação do coração, vivermos neste mundo à mercê destas coisas que citei anteriormente, sem atentar de fato para o que verdadeiramente é importante, a condição do nosso coração, independente da geração da qual façamos parte. Quando tomamos então esse texto do Senhor Jesus Cristo em nossas mãos, esse Evangelho segundo Mateus, que está narrando esta ocasião em que o Senhor Jesus Cristo trava ali um diálogo bem pesado com os fariseus e agora também com os escribas, Cristo faz exatamente isso, ele dá um diagnóstico da presente geração, mostrando o risco que esta geração corria. E eu posso lhe assegurar que o que Cristo disse naquela época é válido também para hoje. Porque esse diagnóstico vai além das vestes, vai além da forma do cabelo, vai além da comida que nós ingerimos, quem sabe da roupa que você usa, porque é um diagnóstico do coração, reflete o estado do seu e do meu ser, em todas as épocas. Então eu preciso saber o que é que o Rei Jesus pensa da minha geração. Assim sendo, eu quero destacar nesse texto exatamente isso. Qual é o diagnóstico que o Rei Jesus, que nos conhece, que nos sonda, tem a nosso respeito? Não somente do ponto de vista da coletividade, mas da individualidade. O que Deus tem a dizer a meu respeito. E o texto nos ajuda nisso, irmãos, na medida em que, entendendo a situação em que esse texto aparece, você compreenderá. Note comigo, por favor, que a demanda entre o Senhor Jesus e estes mestres da lei, particularmente os fariseus, ela já vinha acontecendo. E muitas acusações foram feitas contra o Senhor Jesus Cristo por parte desses líderes religiosos. E eles questionavam o que Jesus falava, eles questionavam o que Jesus fazia, de tal modo que finalmente chegaram ao cúmulo de dizer, e aqui eu falei semana passada, que a obra que Jesus realizava era por Belzebu. E Cristo os repreende severamente, dizendo que aquilo se constituía num pecado, chamado a blasfêmia contra o Espírito Santo, e para isto não havia perdão. E com uma confrontação desta tão dura, era esperado que estes se arrependessem, mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, eles vieram com uma nova demanda para o Senhor Jesus Cristo. Eles apresentaram uma nova questão, e isto revelava o estado do coração deles. E o que é pior, agora eles não estavam sozinhos. Por favor, veja comigo o verso de número 38, que agora não é apenas os fariseus, mas os escribas também. Note que no início do verso 38 nós lemos: então, alguns escribas e o quê? Fariseus. Então agora você está começando a ver aqui uma comunhão para o mal. Então não é só um grupo,
Agora já são 2 contra Jesus. Depois você vai ver os saduceus também se unindo contra o Senhor Jesus Cristo. Na medida em que a cada passo que Cristo dá, maiores são as investidas dos seus inimigos. E nesse ponto é isso que está acontecendo. E o que é que eles pedem a Cristo, que faz com que Cristo aproveite essa situação para revelar o estado do coração daqueles homens? Olha o que eles dizem no verso 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, isso aqui é uma forma demagógica de falar. Eles sabiam que Cristo era um mestre, mas não era o mestre deles. Então Cristo conhecia o intento do coração. Sabe que eles estavam falando, sabia que eles estavam falando para o mal. Mestre, queremos ver da tua parte o quê? Algum sinal. Eu quero uma prova. O Senhor me deu uma prova que tu és o Messias prometido, o rei dos judeus. Meus irmãos, se nós tomarmos apenas os capítulos de 1 a 12, mas particularmente do capítulo 4 até o verso 12, você vai ter tantos milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo, que seria até uma tolice alguém pedir um sinal, porque ele já tinha dado. Jesus Cristo ressuscitou mortos. Jesus Cristo curou enfermos. Jesus Cristo expulsou demônios, o Senhor Jesus, o nosso Rei. O Senhor Jesus Cristo, ele também agiu curando enfermos. Ele demonstrou o seu poder sobre a natureza. Ele pregou com autoridade. Tudo isso demonstrava que ele de fato era o Messias, e você vai ver exatamente Mateus comprovando isto. Tudo isso aconteceu para que se fosse confirmado o que fora dito pelo profeta. Mas ainda assim, diante de tudo isto, o que é que eles pedem? Eu quero um sinal. E parece que essa postura aqui não parou na época de Cristo Jesus, a geração continuou a mesma. Tanto é que o apóstolo Paulo, por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, escreveu exatamente isto. E agora referindo-se não somente aos judeus, de modo mais amplo, portanto, mas também aos gregos ou gentios. Observe comigo 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21 a 24. Diz assim, 1 Coríntios 1, 21 a 24. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, então a sabedoria do mundo não faz o homem conhecer a Deus. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Veja bem, salvar pela loucura da pregação, que é poderosa. Aí ele diz, porque tanto os judeus pedem o quê? Sinais. Ainda nessa época de Paulo, os judeus continuavam do mesmo jeito, pedindo o quê? Mas os gregos, ele diz, como os gregos, buscam o quê? Então, a característica dessa geração é que ela nunca está satisfeita com aquilo que Deus lhes dá. Pelo contrário, elas sempre querem algo mais. Não está suficiente. Queremos mais uma prova, mais uma prova, mais uma prova. Daí então Cristo dizer o diagnóstico dessa geração. E esse diagnóstico vem de duas formas. Primeiramente, Cristo vai revelar que essa geração tem como característica, em primeiro lugar, a incredulidade. Essa geração é uma geração o quê? Incrédula. Você vai ver isso do verso número 38 ao 42. Depois você vai ver do verso 43 ao 45, que essa geração é uma geração vazia e vacilante. Primeiro, ela é o quê? Incrédula. Segundo, ela é o quê? Vazia e vacilante. Então vamos ver a primeira coisa. Uma geração incrédula. O que é que eles pediram? Um sinal. Agora, qual foi a resposta de Cristo? Ele diz, olha, uma geração má e adúltera pede um sinal. A primeira coisa que ele faz é caracterizar essa geração incrédula, dizendo que essa geração incrédula, ela é uma geração que má e adúltera. A palavra utilizada aqui para má, ela descreve cegueira espiritual. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte, olha, essa geração é uma geração má, porque ela se revela como espiritualmente o quê? Cega.
Ao dizer isso, Cristo está mostrando que diante de tantos sinais vistos, ainda assim, continuam o quê? Cegos. E Cristo não está aludindo aqui à cegueira física, ele está falando da cegueira espiritual. Mas ele diz que essa geração não somente é má, nesse sentido que eu acabei de dizer, mas ela também é o quê? Incrédula, nesse sentido, quer dizer, infiel. Receberam a verdade, na qual deveriam crer, mas agora estão demonstrando incredulidade. Isso era um ato de infidelidade, porque receberam a verdade e não creram. Então Cristo já começa dizendo logo isso, essa é uma geração que má e adúltera, infiel, e pede um sinal. Mas aí Cristo poderia dar pelo menos duas respostas, de modo óbvio. Primeira delas, quer um sinal? Aqui o sinal. Ele poderia fazer o que ele quisesse, menos negar a si mesmo. Então ele podia dar um sinal no céu, podia dar um sinal na terra. Ele tinha poder para fazer isso. Mas a questão é, qual efeito isso traria no sentido de crer ou não? Nenhum, porque o sinal já tinha sido dado. Todos que a palavra de Deus anunciou já tinha sido dado. Então eles não creram, não é por falta de sinal, mas porque isso revelava o quê? Incredulidade. Então eles dizem, olha, uma geração pede o sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta o quê? Jonas. Aí vem a questão, que sinal é esse de Jonas? Daí você tem uma referência bíblica que atesta a veracidade do Antigo Testamento e do relato bíblico. Então aquela história de Jonas, está vendo, crianças? Que ele foi engolido por um grande peixe, não foi uma baleia, um grande peixe, foi verdade. Foi verdade. Como é que a gente sabe isso? Que o próprio Senhor Jesus Cristo está aludindo a essa história, tomando como verdade, porque ela de fato o é. Então ele diz, olha, não vai ser dado outro sinal, foi dado o sinal de Jonas. Diz, qual é o sinal de Jonas? Aí ele descreve, verso 40. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O que é que Cristo está dizendo aqui? Eu vou morrer, vou ser sepultado, vou passar esse período sepultado e depois ressurgirei dos mortos. Só que quando Cristo está falando aqui, ele já tinha morrido? Não. Então ele está apontando para algo que haveria de acontecer e que já foi tipificado em Jonas. Mas aí o que é que acontece em seguida? Verso 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e ao quê? Cristo agora está comparando. Jonas foi esse sinal, e é que vocês têm que lembrar da história de Jonas, né? Que Deus o mandou pregar, ele não quis, fugiu, Deus então o lançou ao mar, dentro da sua providência, ele foi tragado pelo grande peixe, passou alguns dias lá, e lá dentro do ventre do grande peixe, ele orou ao Senhor, se arrependeu dos seus pecados, disse que a salvação pertencia ao Senhor, então o grande peixe o lançou na praia, e ele foi cumprir a vontade do Senhor, pregando aos ninivitas. E o texto nos mostra que houve uma conversão em massa dos ninivitas, diante da pregação de Jonas. Então Cristo agora pega esse exemplo dizendo o seguinte, olha, esses ninivitas que ouviram a pregação de Jonas, eles ouviram a verdade e se arrependeram. Eu sou maior do que Jonas, estou pregando para você e fazendo muitos sinais, mas vocês não creem. Então qual o problema dessa geração? Incredulidade. É falta de sinal? Não, Cristo fez. É falta de pregação? Não, eis o próprio verbo de Deus falando. Então o problema não está nos sinais, a ausência deles, ou a abundância. O problema não está na pregação, o problema não está no Senhor, o problema está na
geração, que é o quê? Incrédula. Por isso que Cristo então compara os ninivitas que ouviram a pregação se arrependeram, no dia do juízo estarão ao lado de vocês e eles condenarão vocês. Por quê? Veja comigo o verso 41, parte B. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior o quê? Do que Jonas. Então qual é o problema da geração? Incredulidade. Mas aí Cristo dá um segundo exemplo. Lembra a ideia? O testemunho de dois é verdadeiro. Segundo exemplo. Verso 42. A rainha do sul, também conhecida como rainha de Sabá, lembra? Se levantará no juízo com esta geração. Veja que Cristo está usando a mesma construção, porque a ideia é a mesma. E ela vai se levantar com esta geração e a condenará. Mesma coisa que ele disse dos ninivitas, está dizendo da rainha de Sabá, ou rainha do sul. Por que ela vai condenar? Porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Então veja, ele está dizendo, uma pessoa ímpia veio de muito longe, trazendo presentes para o rei, para ouvir da sabedoria do rei. Quando ela chegou lá, ela ficou extasiada. Que coisa maravilhosa! Felizes são os seus servos, disse ela, porque excede o que me disseram, a sabedoria é inigualável. Então, esta rainha, comparada à presente geração, é melhor, porque ele diz, eis aqui está quem é maior do que o quê? Então, se essa rainha foi lá para ver Salomão, e ela está sendo de alguma forma reconhecida, muito mais a presente geração deveria ser, ao se deparar comigo, porque eu sou maior do que quem? Então ele é maior do que Jonas, e ele é maior do que quem? E o que é que as pessoas deveriam fazer diante dos sinais? Se arrependerem e crerem. Então, quando Cristo traz esses dois exemplos, irmãos, ele está mostrando exatamente isso, que aqueles que estavam ali, diante de tantos sinais e da pregação da palavra, deveriam se arrepender. E aqui há então a apresentação do primeiro sinal desta geração: incredulidade. Um diagnóstico preciso, certo, objetivo, claro, verdadeiro. Incredulidade. Meus irmãos, como eu disse, o que Cristo falou aqui foi o mesmo que o apóstolo Paulo falou, e foi o mesmo que nós vemos nos dias de hoje. E é o mesmo também da época dos profetas, como por exemplo, o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias pregaram e não se arrependeram. Diante de tantos sinais, a geração não se arrependeu. E é o mesmo problema hoje. Então o diagnóstico de Cristo da presente geração não mudou. Qual é? Incredulidade. A segunda coisa que Cristo diz sobre essa geração é que ela é vazia e vacilante. Além de incrédula, ela é o quê? Vazia e vacilante. Como é que a gente vê isso? Agora Cristo vai usar uma situação bem difícil, no sentido de mostrar quão terrível pode ser a vida de um homem que não observa isto. O que é que Cristo conta? Olhe comigo o verso 43. Quando o espírito imundo sai do homem, então ele está aqui concebendo que uma pessoa não convertida está debaixo da influência de um espírito quê? Imundo. Ele sai desta pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando o quê? Repouso, fica vagando. Ele precisa estar em alguém para cumprir aquilo que lhe é próprio, matar, roubar e destruir. Porém, não encontra repouso. Então, ele saiu da pessoa, vaga, quer um lugar difícil, que ele quer habitar,
para fazer o que lhe é próprio, não acha. O que é que ele faz? Por isso diz, aqui é como se Cristo estivesse olhando a consideração do espírito imundo para si mesmo. Que solução eu vou dar na minha vida? Saí daquele lugar onde eu estava fazendo mal, não encontrei outro, o que é que eu vou fazer? Aí ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Então ele está dizendo, vou voltar para o mesmo homem de onde eu saí. Quando ele volta para lá, tendo voltado, encontra a casa, que é o homem, em um estado diferente do que ele deixou quando saiu. A casa está vazia, note bem para essas qualificações, tá? A casa está o quê? Tinha que estar como? Cheia. A casa está o quê? Varrida, está limpinha, está bonita, não está varrida? E ela está o quê? Ornamentada. Mas ela está inicialmente como? Vazia. Então aqui digamos que é o local ideal para que esse espírito possa vir e fazer o quê? Morada de novo. Só que o negócio está tão bom, que ele não satisfeito em ir sozinho, o que é que ele faz? Aí o texto diz, então vai ele e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. Então eram 1, agora serão quantos? 8. 8. E entrando, habitam ali. Agora veja a conclusão de Cristo a essa história. E o último estado daquele homem torna-se o quê? Pior do que o primeiro. Meus irmãos, antes de eu explicar isso aqui para vocês, é necessário que se diga uma coisa. Não há possessão demoníaca de crentes. Porque quem habita nele é o Espírito de Deus. Então, Cristo está usando essa história para ilustrar o quê? Que algumas pessoas receberam luz. O que é a luz? O conhecimento da verdade. Participaram temporariamente de benefícios espirituais. Estava no meio do povo de Deus. Quem sabe até participou dos benefícios da aliança. Mas elas não velaram para manter a sua casa cheia do Senhor, do Espírito de Deus. Elas não velaram para que mantivesse uma progressão espiritual. Elas relaxaram. E o que aconteceu? Aquilo que o escritor aos Hebreus diz, é impossível renová-los outra vez para arrependimento. Hebreus capítulo 6. Cristo está mostrando então aqui um aspecto muito importante dessa geração. É que essa geração, ela tem conhecimento da verdade, aqui ele está falando especificamente para esse povo. Cristo está pregando, foi precedido por João Batista, que também pregou. Cristo está mostrando os sinais, mas por sua incredulidade, esta presente geração continua vazia e vacilante. Eis a razão, porque ele conclui dizendo, assim, verso 45, final, também acontecerá esta presente geração, vai ficar pior do que era antes. É isso que Cristo está ensinando. E aqui eu queria que você marcasse aí, por favor, voltasse comigo lá para Mateus capítulo 3. Por favor, volte rapidinho para Mateus capítulo 3. Quando João Batista começa a pregar no deserto da Judéia, algo interessante acontece, e que é para alguns, não é, fonte de grande incômodo, porque João Batista vai direto no cerne da questão. Por favor, veja comigo aí, verso 5 de Mateus 3, vou ler a partir daí. Então saiu a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus o quê? Então, eles vinham, ouviam a pregação e confessavam os seus pecados. É isso que se espera. Arrependimento, fé, mudança de caminho. Vendo ele, porém, observe que agora ele vai estabelecer um contraste entre aqueles que ouviam
e mudavam, e aqueles que ouviam, mas não mudavam. A quem ele chama de quê? Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus, a mesma casta religiosa que está lá com Cristo, vinham ao batismo, queriam batizar, queriam experimentar das benesses. E ele lhes disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então ele está fazendo um diagnóstico do coração. Vocês são como serpentes, enganadoras. Vocês estão vindo aqui, estão se batizando, mas o coração de vocês está longe. Aí ele alerta: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, benefício da aliança, a paternidade, a adoção. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui ele está falando da salvação e da condenação, fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo, o quê? Inextinguível. São esses que são vazios e vacilantes. Experimentam algum benefício, mas nunca progridem. Patinam espiritualmente o tempo todo. Então Cristo, nosso Senhor, o Rei, dá um diagnóstico. Essa geração tem dois problemas. Ela é incrédula e ela é vazia e vacilante. Meus irmãos, esta parábola, portanto, que o Senhor Jesus usa, faz com que aquele povo de Israel entendesse a necessidade profunda e sempre atual de arrependimento. O que ele está falando para aqueles líderes religiosos, homens que conheciam a lei de Deus, homens que se arvoraram a reinterpretar a lei de Deus segundo o seu padrão, é que aqueles homens, ainda que perto do sagrado, não tinham se arrependido verdadeiramente dos seus pecados. Incrédulos, sempre vazios, sepulcros caiados. E parece, irmãos, pelo menos para mim, que quando Jesus voltar no juízo, vai encontrar este quadro em muitos. Porque não é sem razão que ele disse: quando vier o juízo, quando se levantar esta geração diante do Senhor, serão condenados pelos ninivitas e pela rainha porque ouviram e se arrependeram. Tem uma autora chamada Ruth Tucker, e ela faz uma leitura das missões. É um livro bem conhecido. E uma alusão que ela faz a esse desenvolvimento aqui a partir da rainha de Sabá, e também faz um desenvolvimento a partir do eunuco, que Filipe evangeliza, é que a partir destas pessoas, aquela região, tanto do norte da África, quanto no caso aqui da rainha de Sabá, a parte oriental, foram evangelizadas. Então eles se tornaram evangelistas. O evangelho chegou até eles através dessas pessoas. Isso mostra o quê? Que houve de fato mudança. Meus irmãos, diante dessa palavra tão séria da parte do Senhor Jesus Cristo, o que se espera de mim, de você hoje, que somos esta geração? O que você que está sentado aqui, nesta noite, que podia estar na sua casa dormindo, quem sabe assistindo televisão, achando que isso seria mais útil,
Por que Deus lhe trouxe aqui hoje? Você, criança, adulto, por que Deus lhe trouxe aqui hoje? E eu creio que algumas coisas são importantes à luz desse texto. A primeira delas é que você precisa ouvir o que Cristo tem a dizer sobre o seu coração. Talvez você tenha uma noção muito errada acerca da sua condição espiritual. Como esses fariseus e escribas. Como esta presente geração. Envolvida num contexto cultural de muitas coisas na época, o que não é diferente hoje. Preocupadas com cabelo, com roupa, com música, com profissão, com todas essas coisas que em si mesmas não são ilícitas, mas que tendem a nos roubar o tempo para que nos preocupemos verdadeiramente com aquilo que importa para a eternidade. E você precisa ouvir Jesus dizer a você: meu filho, o seu coração não está bem. Você não está bem. Foi isso que o rei fez. Embora de uma maneira dura, incisiva, direta, mas compassiva. Porque leais são as feridas feitas por aquele que ama. Então ele está dizendo: meu filho, você não está bem. Talvez você se olhe no espelho, olhe a sua aparência, e estou ótimo. Talvez você olhe para a sua profissão e diga: está ótimo, estou ganhando dinheiro. Sua casa, bênçãos do Senhor. Mas o que verdadeiramente importa é o estado do seu coração. Como que está o seu coração? Será que ele é um coração perverso, incrédulo? Que está esperando algum sinal maravilhoso, para quem sabe, não é, dar uma forcinha para Jesus, e você passa então a crer? É isto? Como que está o seu coração? Eu creio que o texto que nós lemos hoje à noite, do Salmo de número 139, deveria ser a sua oração. Eu vou ler para você. Salmo 139, versos 23 e 24. Olha o que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum quê? E guia-me pelo quê? Você não acha que você precisa falar isso, não? Pois vá para sua casa, não liga a televisão, para perder tempo. Entre no seu quarto em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Diga: Senhor, meu coração não está bem. Eu não estou bem, Senhor. As pessoas até dizem que eu estou bem, estou ótimo, estou linda. As mulheres, né? Ah, como você está forte, está prosperando, hein? Mas lá no fundo, ó Deus, eu sei como eu estou. E ainda que ninguém veja, o Senhor me vê. Agora, creia no que Jesus diz a seu respeito. Creia no que Jesus tem a dizer sobre a sua condição espiritual. Então eu creio que uma das coisas que esse texto nos diz é isso. Vá até Cristo e pergunte a Ele qual o diagnóstico da sua vida. Ouça o que Ele tem a dizer. Ouça o que Jesus, o Rei, diz sobre você. A segunda coisa que eu queria que você observasse nesse texto é o aspecto da incredulidade. Meus irmãos, vocês sabem que uma das coisas que mais nos atrapalha na vida cristã é incredulidade. Pense aqui numa situação comigo, tá? Às vezes você tem uma decisão para tomar.
ok? Uma decisão, ela está pautada na palavra de Deus, você não vê qual será o fim dela, mas você sabe que Deus manda você fazer daquele jeito. Ele diz assim, faça desse jeito. Para eu tomar essa decisão pautada na vontade de Deus, eu preciso demonstrar o quê? Fé. Por quê? Porque eu creio em Deus e em sua palavra. Então, ainda que não seja o que eu quero, ainda que não seja o que o mundo quer, ainda que as minhas contas tenham apontado para um prejuízo nessa decisão, o que você não sabe dizer se vai acontecer, porque Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável, aí você fica na dúvida, faço ou não faço, faço ou não faço. Agora, a outra decisão é pautada na sua perspectiva de vida, na sua experiência. E o lastro para essa decisão não é a palavra de Deus. Qual das duas decisões você toma? Quantas vezes você se colocou na situação dessa e tomou a decisão errada? E hoje colhe os frutos disso. E aí, quando você vai analisar o ponto desta questão, é um só. Incredulidade, que foi o mesmo problema que você viu lá em Eva, no Éden. Ela preferiu crer no que a serpente disse, do que crer no que Deus havia dito. Resultado? Olha a tragédia que a nossa vida se tornou depois disso, com a entrada do pecado no mundo, e com o pecado a morte. Por quê? Incredulidade. Então, aqui tem um aspecto específico. Meu filho, ouça bem, ouça bem o que eu vou dizer, abra bem os ouvidos. Não seja incrédulo, mas crente. Creia em Deus, creia na sua palavra. Amém. Não importa o que digam, não importa o que você pensa, creia em Deus e na sua palavra. Entre os discípulos de Cristo haviam pescadores, e eles pescaram a noite toda, sem nada pegarem. Aí Cristo chega, depois daquela noite cansativa e improdutiva, e disse para eles, passa ao largo. Em outras palavras, afasta mais o barco aí, por favor. Lança a rede. Aí ele diz, Senhor, a gente trabalhou, eu estou parafraseando, tá? A gente trabalhou a noite toda, e nós não pegamos o quê? Absolutamente nada. A gente voltou com o barco vazio. Gastou a comida, gastou a bebida que a gente levou, cansou, e zero. Aí ele diz, mas sobre a tua palavra, mas sob a tua palavra, lançarei o quê? As redes. O que foi que aconteceu depois que eles fizeram isso? O texto nos diz que era tanto peixe, que tiveram que pedir ajuda para levar aqueles peixes. O que isso nos mostra? Que importa crer e obedecer ao Senhor. Então, meu filho, meu irmão, minha irmã, criança, não seja incrédulo, mas crente. Quando papai e mamãe falar para você, criança, olha, Deus quer assim para você, você vai interpor e vai dizer, mas por que assim, papai? Por que assim, mamãe? Meu filho, é porque Deus mandou e a gente precisa crer no que Ele mandou, porque é o melhor para nós. Mas eu não sei, não precisa ver, meu filho, basta crer, porque bem-aventurados que não viram aí. Mas às vezes eu estou falando para as crianças, e eu acho que tem adulto criança.
que a gente tem que falar do mesmo jeito. Ter que sentar com alguém de cabelos brancos, filhos e netos, que já é velho, mas está agindo como criança. Então, cuidado com a incredulidade. Terceira coisa importante desse texto. Quando Cristo dá os exemplos dos ninivitas e também da rainha do sul, ele diz que estas pessoas, elas ouviram, viram e se arrependeram. Não foi isso? Ficaram encantadas com o que viram. Então aqui tem uma terceira lição importante. Quando você ouve a palavra de Deus, o que é que se espera de você? Que você creia, que você se arrependa e mude a vida. Porque senão no dia do juízo, você não estará nem do lado dos ninivitas e nem do lado da rainha do sul. Você vai estar do lado de quem? Dos condenados. E que lado você vai estar? Qual lado você vai estar, meu filho? Dos que creram ou dos que não creram? Dos que se arrependeram ou dos que não se arrependeram? E talvez você comece a pensar assim, mas o juízo está longe, pastor. Desde o Éden que se avisa do dia do Senhor. É verdade, meu filho. É verdade. Está longe, não é? Mas pode ser hoje. E aí ele diz, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Não procrastine. Paulo, como disseram aqueles no Areópago, Paulo, sobre estas coisas ouviremos depois. Tem tempo não, Paulo? Tem que ajeitar a vida? Você tem garantia que você não vai morrer aí nesse banco? E eu não quero que você morra, mas você tem garantia? Volto a dizer, não quero que você morra. Sobretudo, não quero que você morra como um incrédulo. Mas o que é que você tem de confiança nisso? Então, meu filho, abra bem os ouvidinhos. Se arrependa dos seus pecados. Creia em Jesus e serás salvo. Porque senão no dia do juízo, até os ninivitas estarão do outro lado. E você que recebeu luz, está lá do lado de cá. Se arrependa. Finalmente, Cristo diz, na parte final da porção que lemos hoje, que o estado daquele homem ficaria pior do que o quê? O primeiro. Isso mostra o aspecto que eu falei durante a explicação, de que o que se espera de alguém que foi convertido é que ele cresça, não é? Que ele não deixe a casa o quê? Vazia. Aí eu quero fazer uma pergunta para você e quero que você pense sobre isso. Meu filho, depois da sua conversão, sua casa está cheia ou está vazia? Em outro sentido, você tem progredido espiritualmente ou está estacionado, patinando? Há espaço na sua vida para quem? Para quem você tem dado lugar? O que é que tem ocupado a sua mente? Seus pensamentos? O que é que está ocupando o seu coração? O que é que tem demandado o seu esforço? São as coisas do reino de Deus, as quais devem ocupar o primeiro lugar da nossa vida, ou todas as demais coisas? Não inverteu nada? Então, isso nos mostra a grande importância que nós devemos dar para a condição espiritual nossa depois da conversão. Eu preciso progredir. Não é à toa, portanto, que disse aos irmãos na quarta-feira, falando sobre Filipenses 2, 12 e 13, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor.
sabendo que é Deus que executa em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E não faça nada com murmuração. Não faça desse jeito. Mas desenvolva a sua salvação. Pare para analisar isso, irmãos. Se você pega a sua carreira profissional me refiro, desenvolveu. Se você, por exemplo, irmã é costureira, é uma costureira, né? Desenvolveu, pastor, desenvolvi. Antigamente eu costurava aqui na linha, com agulha. Hoje eu já tenho uma máquina que tem não sei quantos pontos, e eu já sei mexer nessa máquina, troco linha. Você desenvolveu. Eu dava aula, pastor, na minha época, eu dava aula de um jeito, hoje eu tenho não sei quantas fontes bibliográficas, eu uso diversos meios para melhorar minha aula. Ótimo! Faça isso! Mas não se esqueça do mais importante, que é o desenvolvimento espiritual. Afinal de contas, somos filhos de Deus, e devemos nos parecer cada vez mais com o nosso Pai, nos conformando à imagem do seu Filho, Jesus, o nosso Senhor. Então, como é que está esse aspecto da sua vida? Se essa história valesse para você, no sentido muito pessoal, o espírito maligno que saiu de você, voltaria e encontraria a casa como? Varrida, pastor, bem ornamentada, mas está cheia. Não tem espaço para o maligno aqui. Não há espaço para a incredulidade, não há espaço para a cegueira, não há espaço para pecado. Aqui é o espaço de santidade, pastor. Que bênção que assim fosse. Então pense sobre isso. A responsabilidade que eu e cada um dos irmãos aqui tem, de não somente varrer a casa, ornamentá-la, mas de enchê-la com o Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Que bênção será. Que maravilha será se a nossa vida for assim, irmãos. Marcada pela fé em Jesus e por uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Que bênção! Aí no dia do juízo, nós estaremos ao lado dos ninivitas, ao lado da rainha do sul, mas o mais importante, ao lado de Jesus. Que bênção, não é? Estar no dia do juízo ao lado de Jesus, porque não fomos incrédulos e naquilo que nos competia, nos enchemos do Espírito Santo de Deus. Geração incrédula e perversa, até quando cocheareis? Até quando? Eu espero que o nosso Senhor mostre para você que há um rei que está preocupado com a sua vida, que deu a vida dele para que você possa crer, para que você possa ter a sua vida cheia do Espírito Santo, sem nada cobrar, mas tudo lhe dando, para que você creia e viva para a glória do seu nome. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e te abençoe, meu irmão. Amém.